Isso aí, Alessandro, tá certo? É isso aí, é isso aí. A gente pegou aí 10 páginas praticamente do livro, né? Apenas 10 páginas, porque o livro é bem intenso. Tem muito pano para manga nesse livro. Então a gente vai fazer um breve comentário aí sobre as páginas que ele fala sobre o problema do mal, né? Tá tudo bem o som aí, beleza? Áudio, Comigo tá imagem. tudo. Eu não vou perguntar se tá bonito, porque eu sei que não tá. Mas se estiver visível pelo menos aí, tá valendo, né, meu? É isso aí. Beleza, mano. Então, cara, na verdade, esse trecho que a gente pegou, onde ele fala sobre o problema do mal, ele é bem explícito aí e ratifica essas ideias que a gente já conhece, né, meu? Que o mal, o problema do mal, não é algo que faz parte apenas do cristianismo, não é algo que faz parte apenas do nosso meio cristão, é algo filosófico, né? Há milênios se debate, há milênios se fala a respeito do problema do mal, tanto no âmbito filosófico como no âmbito religioso. Então, o que acontece? E esse problema do mal, ele nunca vai ser resolvido. Já se passaram milênios, já se passaram aí gerações, pensadores, e nunca se chegou a um consenso acerca do porquê o mal existe. Na verdade, há algumas opiniões a respeito, em nossos dias, bastante em voga. Bom, se Deus é todo-poderoso, esse é o questionamento. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é todo bondoso e se Deus é todo amoroso, como ele permite que o mal existe, que o mal exista? Se ele permite que o mal exista, como ele pode ser todo amoroso? Como ele pode amar a sua criatura, mesmo assim permitir que o mal exista? Como ele pode ser todo poderoso e ainda assim supostamente não conseguir aniquilar o mal de uma vez por todas? Esse é o pensamento muitas vezes secular e de uma teologia distorcida, porque nós sabemos que o mal será aniquilado, como a palavra nos diz em 1 Coríntios, né? O mal será aniquilado. Porém, essa ideia que eu estou expondo aqui para vocês faz parte principalmente da teologia relacional, ou teísmo aberto, que eles procuram, eles tentam justificar o mal, retirando alguns atributos de Deus. Por exemplo, eles retiram o fato de Deus ser todo amoroso para poder conviver com a ideia de que o mal existe, ou retiram a ideia do Deus todo bondoso, teologia relacional por isso. Eles retiram atributos de Deus para que Deus possa se relacionar de igual para igual com o ser humano. Também chamado teísmo aberto, porque para eles o futuro está em aberto. Por exemplo, Deus não conhece o futuro, afirmam os adeptos da teologia relacional ou teísmo aberto. Para eles, Deus não conhece o futuro. Para eles, o futuro está em aberto, por isso teísmo aberto. E por conta desse fato de o futuro estar em aberto, eles acreditam que o universo, metaforicamente falando, o universo se constitui de uma série de andaimes imaginários nos quais o mundo está em construção, a história está em construção e o homem participa da construção do futuro juntamente com Deus. Essa é a ideia da teologia relacional ou teísmo aberto. Mas há um outro extremo que não afirma o que o teísmo aberto afirma, contudo, vai ao extremo de afirmar que Deus é o autor do pecado, que Deus é o autor do mal. Também é uma ideia completamente errônea, também é uma ideia completamente distorcida do caráter, da plenitude dos atributos de Deus. São as duas aí linhas de Ideias. pensamento, as duas concepções praticamente aí que dominam a humanidade. Porém, há aquela linha que nós seguimos, na qual eu afirmei no começo, na qual o Jonas Madureira partilha, na qual todos os teólogos partilham que o problema do mal nunca vai ser resolvido. O problema do mal nunca vai ser extinto do nosso pensamento. É interessante, irmão, que no livro o Jonas Madureira fala sobre
o cristianismo água com açúcar, né? É Que verdade. muitos, que para tudo eles afirmam simplesmente, ah, não, irmão, mas fica tranquilo, vai orar que tudo vai passar, que tudo vai se resolver. É só, tá difícil, tá passando dificuldade, não esquenta, irmão, só vai orar que tudo se resolve. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Muitas situações, muitas circunstâncias, por exemplo, a perda de um ente querido, por exemplo, um luto, ou qualquer outra situação adversa, muitas vezes você vai orar, você vai perseverar em oração, você vai estar na presença do Senhor intensamente, buscando ao Senhor intensamente, contudo, o problema não vai ser resolvido. Por quê? Porque Deus está permitindo que você passe por aquela situação. E nesses casos, nós temos que simplesmente aceitar. Aceitar como Jó aceitou, né? Recebemos o bem de Deus e o mal não vamos aceitar? É interessante que ontem estava tendo uma live. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, que as palavras de nossa boca sejam: bendito seja o nome do Senhor. Essa é a introdução aí. É interessante que o que você falou de Jó, o Herbert Campos Júnior, ele fez uma live ontem e ele falou sobre esse conceito também, de que para que existe o mal, ou por que o crente acaba sofrendo, né? Eu acho essa ideia complexa para a gente entender. O Jonas Madureira também cita uma parte do livro, quando ele está explicando esse contexto da gente entender o porquê existe essas circunstâncias que o crente acaba sofrendo, as pessoas sofrem. E o Herbert Campos Júnior deu uma explicação, um exemplo, e o Jonas dá outro no livro. O exemplo do Jonas é de um pai que perdeu o filho, e ele fala que ele, né, com os olhos cheios de lágrimas por causa do sofrimento, ele conseguiu ver muito mais coisas que ele nunca Exatamente. conseguiria ver com os olhos secos. Eu achei extremamente interessante e já se encaixa com o que o reverendo Herbert Campos falou, porque que todas as circunstâncias ruins que acontecem com a gente, de certa forma, elas têm o objetivo de nos provar, mas não de Sim. provar, às vezes, por conta de um pecado que a gente cometeu, não é porque a gente, sei lá, teve um deslize que Deus vai nos castigar, mas é uma questão de nos aperfeiçoar, né? Então, as circunstâncias adversas, elas acabam nos levando para um outro nível. E o exemplo que ele dá é exatamente o de Jó. Porque Jó, ele conheceu Deus de uma forma, e aí depois da aprovação, no final do livro, ele fala: Senhor, antes eu conheci o Senhor, eu ouvi falar, mas agora os meus irmãos te veem. Levou ele para um outro nível de experiência com Deus. Exatamente. E interessante também o fato de que Jó, ali no auge do sofrimento, ele fez 16 questionamentos a Deus, né? Por quê? Por que eu nasci? Por que eu não morri no ato do nascimento? Por que não perece o dia que eu nasci? Por quê? Por quê? Por quê? Foram 16 questões que Jó lançou para Deus. E Deus, ao invés de responder, ele devolveu 70 perguntas para Jó. Jó, onde é que tu estavas quando eu colocava as estrelas no firmamento? Jó, onde é que tu estavas quando eu assentava os fundamentos da terra? Jó, onde é que tu estava? Né? Ou seja, Jó, simplesmente aceite. Jó, na verdade, na multidão de... Vamos citar aí um versículo. Na multidão de palavras não falta pecado, né? Em Provérbios. Mas o que modera seus lábios é sábio. Muitas vezes nós, na multidão de nossas palavras, nós murmuramos, que é um assunto que o Jonas entra também na questão, nesse texto que a gente está falando a respeito. Nós caímos no erro de murmurar, tal como os filhos de Israel. E ele faz a distinção no livro entre murmuração e lamentação. A murmuração é uma coisa feia, é uma coisa que não é cabível ao cristão. Não é algo que convém ao cristão, porque tomemos como exemplo lá o povo de Israel, no deserto. Moisés, por que tu nos tiraste lá do Egito para morrer aqui no deserto? Porventura não tinha caixão suficiente lá para gente? Por que você nos tirou de lá para passar dificuldade aqui? Cadê a água? Cadê a comida? Né? E era só murmuração sobre murmuração. E muitas vezes nós caímos no erro, nós incorremos no erro também de, ao invés de lamentarmos, nós murmurarmos.
É diferente. Murmuração é uma oração vil, como diz o Jonas Madureira, né? É uma oração ou um tipo de palavra que nós proferimos que não convém ao cristão verdadeiro. Murmurar é reclamar, é dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Deus, tu não sabe nem o que está fazendo. É uma afronta a Deus. A murmuração é uma afronta a Deus. Porém, a lamentação, há exemplos clássicos ali na palavra de Deus, tanto é que existe um livro com esse nome, Lamentações. Há uma série de textos apresentados na palavra de Deus que nos apresentam Pastor Benivan, o MP fica em qual estado? Pastor, litoral norte de São Paulo. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, a murmuração é diferente da lamentação. Lamentação, tomemos como exemplo Lamentações de Jeremias. Observe o contexto em que foi escrito o livro Lamentações. Israel cercado, rodeado de inimigos, até uma situação bem difícil da gente falar, porque a situação era tão crítica, tão complicada para os filhos de Israel, que as mães chegavam a cozinhar os próprios filhos, porque não havia alimento, cozinhavam os filhos para se alimentar deles. E no meio dessa situação em que Israel vivia, ainda há palavras proferidas por Jeremias, como: quero elevar minha memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança, o que me traz esperança. Ou ainda o versículo clássico ali de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E ele cita o exemplo do próprio Jesus, que emitiu uma lamentação ali também na cruz, né? Citando um salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a lamentação. Embora reconheça, sim, que Deus é o nosso Deus, que Deus é o meu Deus, Deus meu. Eu sei que eu estou numa situação complicada, mas tu continua sendo meu Deus. Eu sei que eu estou sofrendo, sei que estou padecendo, sei que estou numa situação lastimável. Porém, eu sei que o Senhor é o meu Deus, Deus meu. Pode ter me desamparado, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Exatamente. Muito interessante esse trecho. Interessante, no final do livro, foi a parte que eu mais me identifiquei, que eu acho que eu gostei mais nesse capítulo, e ele fala exatamente sobre isso. Ele cita um exemplo de uma mulher também, mas eu acho interessante a maior diferença que ele fala sobre lamentação e sobre murmuração, né? É que a lamentação começa com você adorando a Deus, né? A gente vê a soberania de Deus, independente da atitude que a gente esteja, independente do mal que sobrevém sobre a gente, mas mesmo assim a gente adora a Deus. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Às vezes a gente acaba perdendo a visão, perdendo, às vezes, o equilíbrio emocional em circunstâncias, né? Somente em doença, agora nesse contexto de pandemia, mas é interessante que ele não reclama, né? O Jonas fala bastante nesse contexto da oração, né? Que Deus não se ofende com a oração que a gente faz, porque a pessoa que ela é salva, que ela é um cristão genuíno, por mais que ela esteja passando aflições, ele cita vários exemplos, né? Ana, quando ela estava pedindo a Deus um filho, cita outras pessoas, cita Jó, como o reverendo citou também, e mesmo assim Deus ouve a oração, e essa pessoa que está dirigindo essa oração a Deus, ela reconhece a soberania de Deus, né? Eu acho que esse contexto de soberania de Deus, ele parece ter sumido um pouco das nossas igrejas, né? Não no contexto reformado ou não, mas de uma forma geral as pessoas acabam esquecendo desse atributo de Deus, né? Que ele acaba determinando todas as coisas. E tudo tem essa parte é complicado. Não estou justificando, né, que a gente não pode nunca às vezes se emocionar ou lamentar, porque essas coisas vêm. No momento que elas vêm, a gente até profere coisas duras, né?
O Jonas Sim. cita também uma coisa interessante. Ele cita o livro do C.S. Lewis, em um momento que ele fala... Eu esqueci o nome do livro. Alguma coisa de uma dor. Anatomia de uma dor. Anatomia de uma dor, exatamente. E ele fala que Deus é uma porta fechada na minha cara. Ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Lewis escreveu, na verdade, quando a esposa dele faleceu, né? Foi por conta do falecimento da esposa dele, ele escreveu esse livro, Anatomia de uma Dor, em que ele falou justamente isso. Deus é uma porta fechada na minha cara. Isso é, naquele momento do luto, ele percebia Deus como uma porta fechada na cara dele, ao som de um ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Ou seja, totalmente trancada, né? Totalmente inacessível. Como Deus não está percebendo aqui o meu sofrimento, né? Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus fechou a porta na minha cara e me deixou sofrendo, né? É isso que ele está dizendo. E é engraçado que tem momentos da nossa vida que Deus não fala nada, né? Que às vezes a gente está passando por circunstâncias e parece que as circunstâncias mais difíceis, Deus não se manifesta de alguma forma, né? E o livro, na continuação desse trecho, ele fala que às vezes será que não era a minha inquietação por causa das circunstâncias que não me permitiu ouvir a Deus? E eu achei essa parte assim muito cotidiana, sabe? Eu me identifiquei com o que o Lewis falou, o Jonas. Eu acho que é bem do nosso dia a dia, né? São circunstâncias que a gente vive e muitas das vezes não é falado, né? Todos nós, em um momento ou outro da vida aí, passamos por isso, né? Você falou da questão da lamentação. Falou da lamentação. Lá no final tem um trecho também que o Jonas fala sobre Agostinho. Ele cita Agostinho. Às vezes, na nossa oração, nós ficamos até receosos de lamentar, né? Ou de falar algo para Deus. Naquela sinceridade do coração, a gente fica meio retraído e mede as palavras para falar com Deus. Mas aí Jonas fala o seguinte: nenhuma pergunta, por mais constrangedora e perturbadora que seja, seria capaz de assustar ou magoar Deus. Nenhuma pergunta que você tenha no coração, por mais que você pense que seja constrangedora, perturbadora, nenhuma dessas perguntas pode assustar ou magoar Deus. Por quê? Como disse Agostinho, ele conhece os abismos da consciência humana, né? Ou seja, Deus conhece o profundo da sua consciência. Ainda que você não profira a palavra, diz a Bíblia, Deus já conhece. Antes que haja palavra em nossos lábios, Deus já conhece. Então Ele quer sim que nós nos derramemos em oração a Ele e falemos realmente o que nós pensamos, o que nós sentimos. Quer sim que nós lamentemos, se necessário. Não murmuremos, mas sim lamentemos, que é diferente. Como nessa murmuração é uma coisa, lamentação é outra. É verdade. Ô, Alexandre, deixa eu fazer uma outra pergunta, talvez mais capciosa. Como você vê essa questão do coronavírus e a vontade de Deus, juntando como se o coronavírus fosse mesmo o problema do mal, né? Como você imagina? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, rapaz, a gente falou um pouco sobre isso ali num vídeo onde eu comento o livro novo do John Piper. A gente colocou um vídeo lá no YouTube. E, a síntese é: Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o coronavírus. Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas. Independente de nós entendermos ou não, Ele está no controle. E se Ele está permitindo essa situação, se Ele está permitindo que nós passemos por essa pandemia, Ele quer que nós extraiamos também alguma lição disso tudo, não é? E, no final das contas, Ele quer que nós oremos mais, Ele quer que nós busquemos mais a Ele, Ele quer que nós exercitemos o amor cristão para com aqueles que são necessitados. Ele quer moldar nosso caráter, muitas vezes, por conta ou através de uma situação tão adversa que é a pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Ou seja, Deus tem um propósito em todas as coisas, não temos dúvida quanto a isso. Aí, de repente, alguém pergunta, é uma das posições que eu citei no começo, né? Deus criou o mal, Deus é o autor do pecado. Não.
Não é. Compreendemos? Não compreendemos. Mas fato é que Deus não é o autor do pecado. E muito embora nós tenhamos um versículo em Isaías 45:7, em que a palavra diz que Deus falando, né? Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas não é o mal tal qual nós estamos acostumados a usar a palavra. Algumas outras traduções, eu estive observando esse versículo. Na verdade, a versão grega, hebraica, a Vulgata, todas trazem exatamente esses termos. Faço a paz e crio o mal. A versão católica eu achei interessante que traduziu da seguinte forma: busco a felicidade e suscito a infelicidade. A NBI fala promovo a paz e causo a desgraça. Ou seja, esse mal a que se refere Isaías é o fato de que Deus está no controle soberano de todas as coisas, e quando o mal acontece, acontece sob a permissão divina. Acontece por absoluta permissão divina, como todas as coisas que acontecem no universo, né? Como nós, reformados, costumamos dizer, até um grão de poeira que está no ar, que você não vê, já tem sua trajetória traçada por Deus, né? Quanto mais uma pandemia que muitas pessoas morrem em decorrência disso. Mas aí, quem criou o mal? Veja bem, Deus, como diz Agostinho, é o sumum bonum, é o bem supremo, é o bem absoluto. Aí nós pegamos por analogia aí algumas matérias. O que é a escuridão? Você consegue estudar a escuridão? Você não consegue. Você consegue estudar a luz. A luz, sim, é composta de partículas, fótons, ou seja lá o que for. A luz é possível de ser estudada, mas o que é escuridão? É a ausência de luz. Qualquer fresta de luz que entra dissipa a escuridão. De igual maneira, o calor. Você consegue estudar o calor, a temperatura, mas você não consegue estudar o frio. O frio é a ausência de calor. Fazendo essa analogia com as trevas e a escuridão principalmente, Deus é o bem supremo, o sumum bonum. O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Quando o homem não permite que Deus trabalhe, que Deus opere em seu coração, automaticamente o mal vai aflorar. Tá? O mal vai aflorar. O mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Mas, por exemplo, nós não podemos também nos apegar a essa resposta e transformar nosso cristianismo em um cristianismo água com açúcar. Né? É muito, muito fácil, muito lindo nós aplicarmos teorias, mas quero ver nós aplicarmos sim realmente no nosso coração. Quando nós estivermos passando por uma situação adversa, quando nós estivermos passando por uma dificuldade, crer piamente: Senhor, eu creio que Tu és o soberano, Deus Todo-Poderoso, e que tudo que está acontecendo comigo está acontecendo debaixo da Tua permissão. A palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Acreditamos que o maior mal que pode suceder à humanidade atualmente é a morte. O último inimigo a ser derrotado, né, como diz em 1 Coríntios. Nesse sentido, o mal, a morte, o pecado entraram no mundo por um homem. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Contudo, obviamente, como nós temos reafirmado, nós não temos as respostas desejadas para tudo. Nós não temos a resposta para todas as adversidades, circunstâncias ruins. Não temos realmente. Contudo, a graça de Deus deve nos bastar. E é isso que nós devemos. E é isso que nós devemos. Eu acho que essa parte da graça. Eita caramba, acho que tá fora, hein? Não, manda aí. Rapidinho. Essa parte da graça em que a gente não pode, às vezes, provar as coisas, eu acho que é um fator que entra de acordo com o que o livro fala, né, sobre a inteligência humilhada. O fato da gente submeter o nosso intelecto
a não ter resposta para certas situações demonstra que a nossa inteligência está humilhada diante de Cristo, né? Esse Eu é o acho que essa cerne. parte é muito interessante, porque muitas das vezes circunstâncias adversas vêm sobre a gente e a gente não pode explicar, mas o fato de nós nos humilharmos a ponto de entregar a Deus, né? Falar, olha, Deus, ele é soberano nesse aspecto e não tem o que eu fazer, demonstra uma inteligência humilhada. E no É, cristianismo, água com açúcar não existe, né, cara? Eu acho não existe. interessante que eles não abrem esse espaço para você não ter uma resposta. Sempre vai ter uma resposta. Ou você não está orando, ou às vezes você cometeu um pecado, ou às vezes você não está adorando. Tem N circunstâncias, né? Ou às vezes eles vão fazer um solo de guitarra frenético, igual o livro fala, e sai do chão para contornar a situação, né? Acho que isso aí é bem do que o livro fala. É É extremamente o, é, relevante. esse conceito aí que você afirmou, esse é o cerne do livro, né? A inteligência humilhada, reconhecer que nós não temos as respostas para todos os questionamentos. Nós não temos a resposta para todas as perguntas. Não, ninguém tem. Ninguém tem. É óbvio, só Deus. Mas a questão do cristianismo água com açúcar, como ele diz o autor, é sedutor. Tá travando. Beleza? Tá audível? Agora tá. Beleza? Então, o cristianismo, esse tipo de cristianismo água com açúcar, o qual está alastrado pelo Brasil e pelo mundo, foge totalmente à teologia sadia e saudável que prega a soberania de Deus sobre o bem, sobre o mal, porque, como você disse, né, aquele trecho em que ele afirma que em muitos locais o que você vê são palavras de brados de vitória, chegou o seu dia, você é mais que vencedor, Deus vai derramar todas as bênçãos que você determinar e tudo de bom vai acontecer com você, tudo que você colocar suas mãos prosperará, você é filho do rei, você é filho do rei, se alegre, é hora de conquista, é tempo de restituição, e aí vem o solo de guitarra e o grito sai do chão, né? Isso é o oba-oba, né? É o oba-oba gospel que nós temos visto tanto nas igrejas, lamentavelmente, e tantos jovens enveredados. Tá? Travou, voltou, beleza? Voltou. Agora sim. Manda QAP? Brasil, assim. Então, esse cristianismo que nós temos visto, água com açúcar, não condiz com o cristianismo bíblico, não condiz com o cristianismo em que afirma a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas e se esquecem de pregar que no mundo teremos aflições. Temos sim que ter bom ânimo, amém, que o Senhor está conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas se esquecem de pregar que passaremos por dores, passaremos por dificuldades, que não temos todas as respostas, que não temos solução para todos os questionamentos, tá? E, infelizmente, nós vemos muita gente enganada com esse tipo de cristianismo água com açúcar. O Lewis compara esse cristianismo simplista com o ateísmo. Tanto um quanto o outro são totalmente simplistas, né? Não são racionais. São meramente é assim porque eu quero que seja assim e ponto final. Né? Por isso, muita gente vai para a igreja, vai para esses oba-oba gospel, e aí na primeira dificuldade que tem, já abandona tudo e já retorna lá pro mundão, né? Infelizmente, é isso que acontece. Por quê? Porque não tem ensino sólido, não tem alimento sólido, não tem palavra de Deus, não tem ensino profundo, não tem doutrina, não tem nada. Tá? Então, realmente, o cristão fica fraco. Fica fraco e o primeiro vento que vem, ele desaba. Felizmente. Mas eu glorifico a Deus aí pelo tempo que a gente tem, por mesmo nessa pandemia, esse contexto de, sabe, às vezes meio solidão que a gente vive, não estar em comunhão com os irmãos.
Eu acho que Deus tem levantado ainda, sabe, circunstâncias e pessoas para a gente não desfalecer, para a gente continuar buscando a Deus. Entrou um irmãozinho agora há pouco, é o João. Ele tá lendo C.S. Lewis agora também, não sei se ele tá online. Fez aniversário ontem, parabéns, João. João Nicolau, meu bênção. E é importante, ele nem é da mesma igreja que a gente, mas você vê pelo que ele vem compartilhando, que ele está buscando a Deus, vem aprendendo coisas relevantes aí Bom, da parte de Deus. glória a Isso Deus. deixa a gente Parabéns, feliz. João. E, ô Alessandro, Maravilha. vamos encerrar por aqui, para também não ficar muito longo. Eu Beleza. queria agradecer, viu, por ter exposto do seu tempo aí, pessoal Sempre à que disposição. entrou na live também. Vamos combinar outros dias para a gente achar outros temas relevantes aí, se você puder Vamos também. sim. E eu acho Bacana. legal da live que dá para compartilhar, o pessoal consegue comentar também alguma coisa, o que eles às vezes estão entendendo, ou as dúvidas, né, o ponto de vista. Só lembrando aí, irmão, no sábado agora tem um estudo no YouTube, 20 horas. Isso. O tema é o fim do mundo. E aí, o mundo vai acabar? Acessa lá, sábado, 20 horas, que você vai ver o que nós temos para falar, o que a Bíblia tem para falar a respeito, né, do fim do mundo. Não foram proferidas ali palavras minhas, mas somente citações bíblicas, né? E estão preparando aí para o próximo sábado, dia 9, um estudo também sobre os dons espirituais, tá? Então, fique ligado aí Eu nas vou redes ver se eu sociais. coloco aqui também para o pessoal do Instagram, eles entrarem lá, né? Que aí eles vêm aqui e acessam o Legal. YouTube. Bacana. Alessandro, Deus Valeu? abençoe, viu? Pessoal, obrigado aí Vamos pela à participação, a disposição. galera que está assistindo. A live fica aqui, né? Vamos ver se a gente consegue jogar no YouTube depois também. Ela fica nos stories, depois eu baixo e vejo se eu consigo jogar lá. Beleza? Boa. Deus abençoe, pessoal. Obrigado aí. Alessandro também, Deus abençoe. E vamos Abraço. ficar firme, né? Essa época de quarentena, longe dos irmãos. Mas É isso tomara aí. que a gente consiga usar os meios aí da internet, Instagram, o que tiver para estar perto dos irmãos, né? Compartilhando conteúdo relevante. Isso aí. Abraço. Valeu, galera. Deus abençoe. Falou.